educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de Morato. Ah, os clássicos. E agora, José? Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. A vida só é possível reinventada. Amor é fogo que arde sem se ver, mas que seja infinito enquanto dure. Quem diz outra coisa é besta. Aqui um pupurri de frases clássicas, versos e no meio deles uma frase de uma narrativa, porque os olhos de cigana oblíqua e dissimulada com que o José Dias descreve a Capitu no Dom Casmurro é um clássico também. E afinal de contas, o que é um clássico? A palavra vem de classe, que diz respeito a uma hierarquia, porque a ideia de clássico vem desde a antiguidade clássica, na qual havia uma teoria muito evidente do ranqueamento das obras artísticas, porque elas estavam conectadas em alguma medida com as ideias platônicas de belo, bom e verdadeiro. Então, havia as obras bem-nascidas, havia as obras mal-nascidas. E, evidentemente, isso se sobrepunha à questão das classes sociais. A classificação já pressupunha uma hierarquização. E por isso as obras de arte também eram hierarquizadas. Muito bem. Por que na antiguidade havia um princípio muito claro de que as obras não são 100% originais, elas sempre retomam alguma coisa anterior? As musas são filhas da memória, não vamos esquecer. Havia a pressuposição de que essa hierarquia, os de mais classe, evidenciava também a melhor qualidade, que era importante de ser copiada. Passando adiante, o que acontece é que, sobretudo nos séculos XVI, XVII e XVIII, que retomam o espírito das literaturas antigas e, sobretudo, retomam de um ponto de vista um pouco diferente da Idade Média, porque a Idade Média se considerava uma continuação orgânica da Antiguidade. Basta lembrar que quando Carlos Magno é coroado imperador, ele é coroado Sacro Imperador Romano Germânico. Ou seja, o Império moderno é uma continuação do Império Antigo. Por isso, ele se desenrola igual. A partir do Renascimento, se considera que não houve uma quebra e por isso é importante retomar o fio perdido. E vai se retomar o fio perdido a partir de quê? A partir dos clássicos. Volta a ideia de uma educação baseada na emulação, na cópia, que disputa a qualidade com os modelos antigos e os clássicos voltam. Agora, Italo Calvino, no seu livro Por que Ler os Clássicos, acaba resolvendo o problema de uma maneira bastante interessante. Ele define o clássico como aquela obra que a gente já conhece antes de ter lido. É uma obra tão seminal, tão fundamental dentro de uma cultura, que ela sobrevive independentemente de a gente ter ou não ter tido contato direto com ela. Algumas frases circulam no nosso imaginário. A figura do Dom Quixote com o Sancho Panza é uma figura que permeia não só a cultura erudita, mas a cultura popular. Numa vertente um pouco mais contemporânea, a imagem do King Kong é uma imagem que muita gente conhece, independente de ter assistido ao filme do Marion Cooper de 1933. Esse é o princípio dos clássicos. São
as imagens que perduram na memória coletiva, uma memória que vai passando de indivíduo a indivíduo, mas que ultrapassa os indivíduos e acaba se tornando uma memória de cultura. Acaba se tornando um referencial de cultura. E nesse sentido, todas as frases com as quais eu comecei esse vídeo são evidentemente clássicas.